Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar-roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre
Boa noite, amigas e amigos do Eco Regional. Nós estamos aqui nos nossos estúdios para apresentar para você mais um programa muito especial. Conexão Aberta está iniciando agora. Pega lá teu shima, convida a família, convida as amigas, os filhos, se acomoda no sofá, prepara o mate, uma pipoquinha, porque nós vamos falar de um assunto muito sério, muito importante. E você vai curtir aí 1h15, 1h30 de uma conversa muito agradável. Hoje nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios algumas personalidades muito importantes para falar sobre o Setembro Amarelo e a importância da saúde mental. Nós estamos aqui com a Glaci, que está aqui do meu lado, Glaci Benacchio, que é assistente social do município vizinho, município de Ilópolis. Seja bem-vinda, Glaci, pela primeira vez aqui conosco. Também estamos com a primeira-dama, secretária municipal de assistência social, presidente do COGEMAS, da AMAT. COGEMAS é o Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social. A Eliana Zenere Giacobo, que vai compartilhar conosco muito conhecimento, muita informação. Ela que é uma estudiosa do envelhecimento, da importância de envelhecer com saúde, estuda e também coloca em prática muita coisa. E ela vai compartilhar esse assunto conosco hoje, muitas convicções dela. E também temos o privilégio de contar pela primeira vez aqui no Eco Regional. Ela que está sempre nas páginas do Eco, é nossa colunista. Hoje ela está aqui presencialmente, ao vivo, conosco. É a psicóloga, a nossa querida amiga psicóloga, a Eduarda Koser, que vai falar conosco sobre esse tema tão caro, tão importante, que é a saúde mental, mas principalmente que é a prevenção ao suicídio. Por que esse assunto é tão importante? Porque ele é tão relevante. E eu quero desejar te convidar. Se você ainda não preparou o teu mate, entra lá, acessa as páginas do Eco Regional e nos acompanhe. Ajude-nos com esse assunto. Manda as tuas perguntas, elas vão nos ajudar a responder as tuas dúvidas. Manda também as tuas convicções, compartilha conosco aquilo que você pensa sobre esse assunto. A tua participação, ela é tão importante quanto a das nossas convidadas aqui nesta noite. E também quero agradecer muitíssimo a parceria dos nossos patrocinadores, dos nossos amigos patrocinadores. Eu agradeço o apoio da Serfox e também dos produtos de limpeza Dorigon. E hoje eu trouxe aqui, olha só, esse produto, que a Dorigon tem muitos produtos, é uma variedade gigantesca. Tem água sanitária, tem desinfetante, tem álcool perfumado, que eu adoro passar um alquinho perfumado por tudo. Mas tem esse aqui que é a minha paixão. O alvejante sem cloro peróxi. Olha só, não dá para tomar. Isso não é indicado, por favor. Mas eu estava brincando aqui com a Eliana. Ele é maravilhoso para fazer uma série de limpeza, porque ele é à base de peróxido, ele não tem cloro, e ele funciona muito bem nas pias, nos banheiros, na cozinha, na geladeira, nos fogões, mas principalmente para lavar roupa colorida, para tirar manchas de roupas coloridas. Aquela roupa que tu não consegue colocar na que boa porque vai manchar, aqui ó, é o produto certo para você fazer aquela limpeza, tipo o meu blazer, assim, maravilhoso, né? Hoje eu coloquei ele, meninas, vocês viram que coisa mais linda? Estava contando aqui para elas que esses dias eu botei um blazer verde, lindo, lindo, para vir apresentar o programa, me fizeram tirar, me disseram que eu parecia o velho da van, a equipe aqui fez uma votação, me fizeram tirar, e daí hoje eu botei o amarelo, disse, hoje ninguém me faz tirar meu blazer, porque hoje eu vou homenagear o Setembro Amarelo, tem o meu blazer lá, faz algum tempinho, né? Só tem um detalhe que ele não fecha muito, mas a gente não vai insistir com isso, né? Porque é bonito usar aberto, né? A Eduarda me falou aqui que fica chique. Então, estou com o meu blazer amarelo para falar sobre Setembro Amarelo, para homenagear esse mês tão querido e tão importante na vida de todos nós, né? O mês da pátria, é o mês do tradicionalismo gaúcho, que eu amo de paixão,
mas também é um mês para a gente falar sobre saúde mental. E eu vou começar contigo, Eduarda, para nós falar um pouquinho sobre esse tema. Eu estava comentando aqui que há algum tempo atrás, quando acontecia um suicídio aqui na região, nós noticiávamos e as pessoas ficavam nos incriminando, nos censurando. Ai, não divulga isso no jornal, isso não se divulga como notícia, não se deve falar sobre suicídio. E eu tinha uma convicção diferente. Eu achava que nós tínhamos que abordar esse assunto, mostrar que isso acontecia de fato e que precisava de que alguém fizesse alguma coisa sobre isso. Queria que tu falasse conosco sobre a tua experiência nessa área. Como você vê? É importante abordar esse tema, é importante falar sobre isso, ou quanto menos falar, melhor, na tua opinião? Quero começar agradecendo o convite de estar aqui, muito obrigada. E quando a gente fala sobre essa temática, a gente tem que entender a sensibilidade que é falar sobre o risco de suicídio e as tentativas de suicídio. Claro que para abordar de uma forma sensível, a gente precisa sim falar, a gente precisa dar abertura para pessoas que pensam nisso também sentirem-se olhadas ou se sentirem ouvidas, né? Não como se não nos importássemos ou como se não tivesse relevância esse ponto. Acho que ao longo do tempo a gente vem mudando esse pensamento, até porque hoje a gente vê em novelas esse risco de suicídio, tentativas, a gente tem livros que abordam essa temática. Então, ao longo do tempo, a gente foi mudando os posicionamentos, a gente foi aprendendo um pouquinho mais, a gente foi entendendo que falar não causa desejo, falar muitas vezes causa proteção. Então, sim, Carla, a gente precisa abordar, claro que não falando os meios, como foi, porque isso sim pode estimular outros jovens, outras pessoas que têm esse desejo a buscar essa maneira de tentativa, mas é preciso abordar sim com delicadeza, com cuidado, mas a gente precisa sim falar sobre isso e acho que é por isso que a gente também está aqui hoje, para falar dessa forma e falar sobre isso com uma sensibilidade, com amor, com cuidado, com escuta, que é o principal. Com certeza. Eliana, imagina o desafio enorme à frente da assistência social, à frente da presidência do COGEMAS, e à frente de um município que tem uma grande parcela de população já idosa, porque a gente sabe que depressão, tentativas de suicídio, às vezes estão na população mais jovem, mas também tem um grande índice na população mais idosa. Como trabalhar com isso? Como você está conduzindo isso lá em Dr. Ricardo? Compartilha conosco um pouquinho. Boa noite, Carla. Boa noite a todos os telespectadores do Eco Regional. É uma alegria estar aqui compartilhando esse momento com as colegas, com a Glaci, com a Eduarda. E quero agradecer o convite feito pela Manu, de estar aqui trocando um pouquinho de informações e também aprendendo, porque é um assunto que está cada vez mais em alta. Eu acho que nossos colegas concordam com isso. Cada vez mais necessitando de atenção. Inclusive, nós estamos trabalhando a questão em frente ao COGEMAS, a questão da saúde do trabalhador, cuidar de quem cuida, porque os cuidadores também precisam de atenção. Não é só idoso, não é só jovem, não é só o trabalhador, são todas as pessoas que precisam de atenção e nós estamos numa fase da vida, do planeta, da população que está sofrendo uma pressão social muito grande, cada vez mais, porque quanto mais existe a tecnologia e redes sociais, mais existem padrões que nos são colocados como pontos a seguir, como uma maneira de viver, que nem todos concordam e isso pode trazer muito sofrimento. Então, no CRAS, para as pessoas idosas, nós até, como eu vinha falando antes, nós lançamos um programa, um projeto faz 2 meses, 55 anos, acima de 55 anos, que é Tardes Vivas, 55 mais, para focar nessa questão. As pessoas precisam conversar. Elas querem conversar. E isso faz muito bem. A troca, o convívio social, isso ajuda muito a saúde mental. É um dos projetos que nós estamos fazendo lá. Estimular o diálogo. E nada mais importante e que faz parte da vida, eu imagino, da assistente social, né?
Classi, do que ouvir, do que estimular o diálogo. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, como funciona em Ilópolis, vocês têm muitos casos, como é que vocês são acionados, como funciona isso? Boa noite, Classi. Então, nós atuamos ali integrado, né, junto nas equipes de atenção básica e a ESF. Não está indo áudio? Vou trocar o microfone. Acho que está com a bateria. Está com a bateria fraca. A gente vai pedir desculpas, estava com um probleminha aqui no microfone, a gente já vai substituí-lo. Enquanto isso, a Classi vai continuar com esse microfone. Então, a gente faz ali os trabalhos junto com a atenção básica e os ESF, que as agentes de saúde, né, trazem também os casos para nós, aonde a gente faz o acolhimento e avalia, né, faz uma avaliação conforme o risco e se encaminha para um outro profissional, né, para um médico, às vezes fazer uma avaliação, depende a avaliação de risco, né, é encaminhado para um hospital, né. Vou te pedir de volta aqui o microfone um pouquinho, agora a gente vai ter que compartilhar o microfone. É muito importante essa detecção, né? Só que como fazer isso quando as pessoas não falam, não se abrem, né, Eduarda? Como detectar que aquela pessoa tem risco de suicídio? Porque nem sempre ela comunica, ela informa. A gente tem ouvido relatos, inclusive, de pessoas que dizem assim, acontece o fato, e aí, mas ele vivia feliz, contente, quem imaginava que essa pessoa ia cometer tal coisa? Às vezes as pessoas mascaram bastante isso, não é mesmo? Tem dificuldade de dizer, eu estou com problema, assumir que que precisa de ajuda. Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje na área da saúde, porque de cada 17 casos que a gente tem de suicídio ou de depressão muito profunda, apenas um chega na clínica, chega no psiquiatra, no médico. Então, é muito difícil, então, esse paciente chegar até esse pico da pirâmide. Então, quando a gente pensa na tentativa de suicídio ou falar em depressão, a gente tem que estar falando com a população. São as primeiras pessoas que vão detectar algo estranho. Muitas vezes, a pessoa que está sentindo isso não se percebe, passando por esse cenário tão grave, tão crítico. Então, talvez hoje, o que a gente precise falar não é em como o cidadão vai detectar o risco de suicídio ou vai conseguir dar o diagnóstico ou não, porque isso é trabalho do psiquiatra, do psicólogo, mas como a gente, cidadão, e aqui eu também me coloco e coloco vocês também, como a gente deixa a nossa escuta um pouquinho mais apurada para entender como aquela pessoa está sofrendo e como a gente não pode perceber. Todo mundo dá sinais, Carla. Ou é a falta de sono, ou é a falta de apetite, ou é o excesso de gastos, falta de gastos, não gasta com nada, o isolamento. Então, os sinais estão ali. Muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar o outro, e isso é um problema que a gente está vivendo socialmente. A gente estava comentando sobre as redes sociais. Nas redes sociais, todo mundo é bonito. Por isso, a importância de estarmos fisicamente todo mundo unido. Que a gente tenha grupos em que a gente participe. Igreja, CTG, enfim, coisas que façam sentido para essas pessoas. Porque assim a gente vai estar conseguindo enxergar e, principalmente, ouvir o que o outro está dizendo. Também é muito importante a gente entender que, para a gente ouvir o outro, a gente tem que ficar em silêncio, né? Concordam comigo? E hoje a gente não escuta mais o outro. Isso é um grande problema, a falta de escuta, a escuta ativa. Porque a Carla está me contando uma coisa e eu olho para a Carla e falo assim, ai, Carla, mas a fulaninha, minha vizinha, está passando por coisa bem pior, então para de chorar e vamos seguir a vida. Então, um dos nossos problemas é a falta de empatia, sim. A empatia que a gente está consumindo hoje, vivendo hoje, é muito irreal e longe do ideal. E a falta de escuta também nos atrapalha muito em enxergar o que o outro está passando. Por isso que a gente se espanta tanto quando alguém tenta uma tentativa de suicídio, da onde que veio, da onde que surgiu, mas estava ali. Sempre esteve ali. A gente é que não estava disposto a olhar e a enxergar. Então, preparar os ouvidos, silenciar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de empatia. Não uma falsa empatia, mas uma empatia de verdade. Perfeito. Olha só, quero agradecer
Quem está nos acompanhando de casa aqui é a nossa amiga Cirleide Lima Comerlato e a Vanderiza Kozer. Estão nos acompanhando. A Cirlei, parabenizando a Eliana e a todas, mandando um abraço para mim, está acompanhando. Ô, Cirlei, vou te convidar para vir para cá, viu? Tu é a nossa próxima convidada, bota na tua agenda aí, tu tem muita coisa boa para compartilhar conosco. Tem um trabalho lindo a Cirlei lá em Itapuca, né? Então tá nos acompanhando. Que bom, Cirlei, que legal. Convida teus amigos aí, vamos lá. E manda perguntas para nós, nos ajuda. Ivani Lando, a Marciane Kozer, a Elisete Machado, a Zélia Debona, a Ângela Pors, todas muito bem-vindas para a nossa conversa, a nossa live. Agradecer a audiência de vocês e dizer que vocês estão de parabéns por estar fazendo parte desse programa, estar nos acompanhando, estar nos ouvindo nesse momento tão importante. Vejo isso muito sério, como um assunto muito sério, a falta de empatia, né? E aquela situação assim, a gente não escuta nada, não observa nada sem dar uma opinião e sem julgar o outro, sem apontar o dedinho, né? E isso, às vezes, é uma das coisas que faz com que as pessoas se fechem ainda mais, né, Eliana? Como é que tu promove lá o diálogo? Tu faz alguma orientação, alguma introdução com o pessoal do grupo 55+, para que isso não aconteça, depois não vira uma coisa assim, ao invés de ser positiva, ser negativa, porque às vezes esse se abrir, o conversar, a pessoa acaba compartilhando coisas que depois se tornam uma fofoca, um apontamento e acaba machucando ainda mais a pessoa? Como conduzir isso? Em primeiro lugar, eu quero deixar um abraço bem forte para a Cirlei, que é minha grande parceira, junto ao COEGEMA, colegiado, a secretária que é bastante parceira. Amigona, conheci ela junto nessa causa e quero deixar um abração para ela. 55+, quem está liderando hoje é a Prof. Maquele. Porém, nós estamos, quem fez o projeto, escreveu o projeto, fomos eu e a Márcia, que é a coordenadora do CRAS. E a ideia era realmente promover esses espaços de troca. Primeiro, uma conversa, falar sobre algum tema que a gente acha que é bem importante, por exemplo, espiritualidade. Nós temos uma base bastante católica lá. Porém, nem todos hoje são católicos e, às vezes, a gente precisa conversar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre temas que às vezes são polêmicos, como a questão do suicídio, e a espiritualidade hoje tem diversas nuances. Não é só como na época de todos os católicos morria, ressuscitava, tinha uma outra vida depois. Não, tem muito conhecimento agora, pessoas que estudam sobre isso, mesmo a melhor idade. Então, o dia que nós falamos sobre isso, surgiu muita coisa que a gente nem imaginava. Não imaginava que ia surgir. Então, primeiro a gente faz uma conversa, tem pessoas que se abrem mais, e nós estamos trabalhando a questão também das PICs. E uma delas é a yoga do riso. Nós estamos parecendo uns palhaços lá. Eu sou bem sincera. Funciona a yoga, a gente já começou a rir só de ouvir falar. Eu nunca tinha ouvido falar, eu estava dizendo que eu ia falar antes, tinha até preparado aqui o meu comercial sobre o Peroxi, e eu ia dizer que para mim fazer limpeza é como fazer uma yoga, assim, sabe? Limpa, né? Tem a yoga da limpeza. Então, tu tem a yoga do riso lá. Fala para nós como é que funciona a yoga do riso. Eu tenho paixão por algumas PICs e eu vou dizer que a yoga está comigo porque eu sou formada em yoga e yoga do riso também. A yoga do riso funciona... Sandro Lobo, que foi o meu professor, ele dizia que rir era uma coisa séria. E hoje, no meu TCC, até tem esse tema porque ajuda a aumentar a massa cinzenta do cérebro. Sério? Sim. Rir ajuda a aumentar a massa, isso. A pessoa fica mais inteligente. Então, gente, vamos rir de nós mesmos, rir do outro. Aí fizemos uma dança. A ideia é ensaiar essa dança até outubro
no final de outubro, começo de novembro, que nós vamos fazer a programação do Outubro Rosa, Novembro Azul, e todos dançarem a yoga do riso. E aí tem o rebolado. Ontem chamei o secretário do esporte, que estava lá abrindo o jogo da bisca com o grupo 55+, e o prefeito para dançar. Dá para você dizer que no começo parece mais a dança do ventre, e eles estavam lá dançando. Ai, meu Deus. E aí as pessoas... Está gravado, está no Face do município. Tu filmou, compartilha com nós, por favor. E eu gritando ainda com o microfone na lapela, dá para perceber tudo. Bem, é para isso. É para isso. A ideia é essa mesmo, é rir da gente mesmo, rir do outro. Porque é uma coisa que eu falo bastante, nós devemos levar a vida a sério, precisamos levar a vida a sério, mas também nem tanto. Porque se nós levar ao pé da letra, pensando que eu quero agradar a Carla, agradar a Glacia, agradar a Eduarda, eu não vou agradar ninguém, muito menos a mim mesma, porque cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu ponto de vista, e aí a gente não vai agradar ninguém, e principalmente a nós mesmos. Muito então, menos a gente não mesma, é um padrão, né? Olha aí, ó, então, uma Vamos dica, rir um pouco. implantar a yoga do riso. E aí tu provoca, faz uma brincadeira e começa a rir e todo mundo ri junto. Não, nós estamos ensaiando a dança agora, porque a yoga do riso, ela tem diversos exercícios. O que nós estamos fazendo agora lá é a dança da yoga do riso. Ela foi criada pelo Madame Katari e a sua esposa lá no Oriente. E foi trazida aqui, quem trabalha aqui no Brasil, uma das pessoas é o Sandro Lobo, que foi meu professor. Então, tem diversos exercícios, mas hoje nós estamos praticando a dança da yoga do riso, que tem, já fala da dança, tem o momento de respiração, que trabalha também. Chega no momento que a gente precisa parar um pouquinho, respira, coloca para fora o que tem de ruim. Tanto que dá aquela dor embaixo da costela, que daí precisa parar um pouquinho. Ai, e daí fazer a respiração para voltar ao normal. E no meio de tanto a gente acaba rindo da cara do outro e acaba se envolvendo no exercício. Que legal, olha só. E aí, comenta conosco aí, vocês que estão, olha, depois dessa história da yoga do riso, aumentou até a nossa audiência, que legal. Aí, ó, vamos agradecer o Joselito dos Santos. Joselito, tu já fez a yoga do riso? Muita gente, tenho certeza, que já fez a yoga do riso sem saber. A Divanei é uma, que ela vive fazendo essa dancinha aqui no jornal. A Janete de Lima... dos Santos de Lima Gasparim, e a Magda Vieira também já fez, que eu sei, a Salete Zilli Bolsoni, tenho certeza, muita gente tem essa prática, só que não sabia do nome. Comenta aí na nossa live, se você já fazia yoga do riso e não sabia que tinha esse nome. E vocês lá, Salete, que tipo de yoga, que tipo de prática vocês fazem? É a da limpeza? É a do riso? Tem alguma receitinha para compartilhar conosco lá, para trabalhar com as pessoas, para descontrair um pouquinho? Glaci, né? Desculpa. Desculpa. Nós lá, como eu disse, nós somos uma equipe, né? Multiprofissional. Então, a gente faz o atendimento, o acolhimento, né, das pessoas, e como a Eduarda, né, comentou, elas têm uma dificuldade grande, né, de se expressar e colocar para nós, né, as dores deles, né. Então, e muitos, às vezes, ficam mais restritos, né, ali, aquela coisa para eles, né. E até na questão do sigilo, né? Muitos, às vezes, não querem falar para nós, para a equipe ou para outros, né? O que deixa, às vezes, bem preocupada, né? Preocupante essas questões, né? Mas com atendimentos, né? Dando sequência, né? A gente vai conseguindo ter uma confiança, né, do paciente. E olha, na maioria das vezes, sempre temos êxito, né? Não temos nenhuma do riso, né, ainda, mas vamos ter que pensar. Eu acho que você vai sair daqui com novas ideias, Glaci. Sim, com certeza. Vim aqui para aprender bastante também, só já. Eu acho que você vai sair daqui com novas ideias. Olha só, a Dalva
e o Eleandro, e a Cirlei falou aqui assim, ó, assunto muito relevante, o quanto é importante ouvir mais, ideias maravilhosas. Hoje temos a cidade do Dr. Ricardo como influência, como uma mulher forte à frente da Secretaria de Assistência Social. É exatamente isso. Parabéns ao Ecorregional por essa iniciativa de estar desenvolvendo e discutindo assuntos muito importantes para a nossa sociedade, que se torna cada vez melhor. Olha aí, ó. Josiane Reis dos Santos também está nos acompanhando, a Carmen de Paula. Muito obrigada pela audiência. E eu quero destacar também um trabalho que eu acompanhei esses dias e fiquei muito impressionada. O trabalho da diretoria da Serfox com os seus colaboradores. A preocupação deles com a saúde mental do colaborador, com o colaborador se sentir bem, com o bom relacionamento entre a equipe e que o colaborador faça um bom atendimento ao associado para que ele proporcione bem-estar ao associado e bem-estar a ele também, que ele se sinta feliz e satisfeito. Essa prática sendo estimulada, Eduarda, como você vê essa questão da satisfação, do bem-estar, tanto no ambiente social, como também no ambiente corporativo? Cito a Serfox porque é uma parceira, uma cliente, eu tive a oportunidade de acompanhar esse treinamento e testemunhei esse trabalho. Mas eu vejo que é muito importante essa saúde mental também no trabalho, nas relações de trabalho, porque às vezes as pessoas vão trabalhar com aquela carga, com aquele peso, com aquela insatisfação, como é difícil, né? E aí fica mais pesado ainda. Como conduzir isso? Interessante essa perspectiva do trabalho, Carla, porque quando a gente adoece, os dois pilares em que a gente vai demonstrar esse adoecimento é trabalho e relacionamento. É o que mais, onde mais a nossa vida está pautada e estruturada. Então, se a gente tem esse olhar para o trabalho, muito provavelmente esse trabalhador vai se sentir confortável de estar nesse espaço, e isso é fundamental. Hoje a gente tem doenças que estão cada vez mais em alta, que é o burnout, que vem desse adoecimento a partir de uma perspectiva de trabalho exaustivo, cansativo. Hoje, se a gente pensar na depressão, tem pesquisadores americanos que investigaram a vida pregressa de pessoas que tiveram o diagnóstico de depressão grave. Então, investigaram 10 anos antes. O que esse cara fez 10 anos antes para chegar aqui no nosso consultório com o diagnóstico ou de risco de suicídio ou de depressão grave. E foi percebido que nos 5 anos anteriores ao diagnóstico de depressão, houve uma ansiedade muito grande. A gente pode passar a pensar, e talvez a gente possa levantar mais estudos sobre isso, de que a ansiedade precede a depressão. E hoje a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, o que nos direciona a pensar que, futuramente, vamos ficar extremamente cansados e vamos partir para a depressão, para algo um pouco mais grave. Então, pensar no trabalho, falar de temáticas como saúde mental é fundamental. A gente precisa deixar esse colaborador mais saudável, no sentido de diminuir as ansiedades, diminuir as angústias, entender o que se passa. Claro que não é para a empresa ser o psicólogo ou psiquiatra, mas assim, acolher. O espaço de acolhimento é fundamental para que a gente tenha um bom trabalho, para que a gente funcione muito bem. E acho que bela atitude se eles fizeram isso. A gente precisa ter isso como exemplos de bons casos, de casos de sucesso, porque o trabalho também é um dos locais com maior número de adoecimento. O burnout também é muito comum que direcione para essas tentativas de suicídio pelo cansaço, pela fadiga, e isso é muito sério. Eu sempre tento correlacionar essa ideia de ansiedade para depressão de quando a gente está num relacionamento que é ruim. Quando a gente está no início de um relacionamento que é ruim, a gente briga, a gente fala, a gente recomenda, a gente tenta, e eu vou lutar por essa relação. Só que a coisa vai ficando tanto desgastada que ao final a gente fala, desisto. E a gente não ama mais aquela pessoa, mas a gente vive com aquela pessoa. Esse é um comparativo para entender o quanto a gente abandona a ansiedade de eu vou fazer, eu não vou parar, eu não vou desistir, para entrar no cenário da depressão. Desisto, eu não aguento mais, eu estou cansada. Então, a gente precisa estar atenta também nos locais de trabalhos sobre essas movimentações sociais que a gente vem acontecendo. Perfeito. Muito importante. Quero convidar você que ainda não acompanha, não lê o Ecorregional, acompanhe, leia o Ecorregional toda semana, além de muitas informações extremamente importantes, tudo que é mais importante que acontece na região, as notícias que são
que fazem a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, não é mesmo, Eliana? Estão no Eco Regional. Mas também no Eco tem a coluna da nossa amiga, né, a Eduarda, né, que nos fala sempre sobre um assunto muito atual, traz muita informação, compartilha conosco de forma gratuita. Às vezes você não precisa nem ir ao psicólogo. Lendo o Eco Regional, você já tem aí muitas deixas para melhorar a tua vida, né? Além disso, se você ainda não assina, fazendo a assinatura, que é baratíssima, é uma assinatura anual, você ganha a camiseta do Eco Regional, que é linda, uma camiseta azul. E aí tem aqui, ó, eu amo ler o Eco Regional, porque leitura também faz muito bem para a saúde mental. Auxilia demais, não é mesmo, Eliana? Porque a pessoa que está com a mente ativa, que está lendo, está sempre aprendendo algo novo, ela sofre menos. É verdade ou não é? Pois é, era uma coisa que eu ia falar. Acho que você adivinhou. Um assunto bem importante, muito importante, que nós estamos vivendo hoje, nessa era da tecnologia, é que as pessoas leem muito pouco. No Brasil, o Brasil é um dos países que menos lê, os brasileiros, um dos países que menos lê, mas é um dos países que mais utiliza as redes sociais. Então, o que nós estamos produzindo? Que jovens nós estamos formando? São pessoas que acabam não tendo opinião própria e seguindo outros. Isso existe muito. É uma problemática? É. Nós precisamos nos preocupar? Sim, com certeza. Porque o número de jovens, o suicídio de jovens vem aumentando, e a gente sabe, por estudos, isso é ciência que explica, estudos, pesquisa, que as pessoas, os jovens, acabam não tendo uma opinião própria, porque eles não leem para buscar informação, acabam não buscando autoconhecimento, se conhecer a si próprio. O que realmente eu gosto? O que realmente eu quero? Qual é o meu propósito de vida? Onde eu quero chegar? Será que eu preciso trocar o carro a cada ano, cada 5 anos, cada 2 anos? Será que eu preciso ter a roupa linda, maravilhosa que o meu vizinho tem? Eu estava ouvindo a rádio hoje, inclusive, e tinha eu estava num comercial, e aí era um comercial de carro, desculpa falar, quem quer dar venda de carro, mas falava, compre um carro novo e impressione o seu vizinho. Impressionar o seu vizinho. O que eu quero mesmo? Eu quero alguma coisa que me faça bem, que faça sentido para mim. Então, se eu vou comprar uma roupa que faça sentido para mim, não para o meu vizinho. O meu vizinho. Não era minha mulher, minha namorada, até falou da namorada. Mas a palavra vizinho, eu pensei, gente, onde nós estamos? Isso é muito preocupante. A que ponto chegamos que até a publicidade vai direto ao assunto, né? Sim, eu não tenho que impressionar o outro, eu tenho que buscar o que eu gosto, e é por isso que tem muitas pessoas que se isolam, porque se eu não concordo com a opinião do que está sendo divulgado, do que está sendo padrão, eu vou me isolar, porque eu não faz parte da minha vida isso. Então, eu saio de cena. E estar sozinho não quer dizer que eu estou solitário. Estar sozinho, às vezes, é por opção, porque no momento que eu estou sozinho, eu estou pensando em algo que me faça bem. Eu estou buscando o autoconhecimento, ou me centralizando. No final de semana, eu fui para a roça. Eu disse, eu não quero celular. Eu quero ir na roça. Eu quero falar com as plantas, eu quero cuidar da terra, eu quero pisar na terra, eu quero mexer com a terra. Fiquei toda marrom. Mas eu estava me reconectando no meio de tantas coisas e tantas situações que a gente precisa resolver. Eu preciso disso. Mas eu penso de um jeito, daqui a pouco, se eu não estudar um pouco, buscar conhecimento, eu estou somente seguindo os outros. E eu não estou preenchendo o meu eu. O que é o meu eu? Será que eu preciso comprar tanto? Será que eu preciso seguir esse padrão? Encaixa alguma coisa em mim? Talvez eu tenha minhas conquistas, mas não são minhas, é porque é para a sociedade. Eu ia pedir para a Glaci, que vazio é esse que a nossa sociedade vive, Glaci? Que a gente tenta
fechar o buraco, né? Com a roupa da moda. O celular precisa ser o melhor, o mais moderno. A gente vê, inclusive, assim, pais que eu fico chocada, assim, a família ganha 2, 3 salários mínimos, mas eles têm que comprar o celular mais moderno, última geração, para a filha de 8 anos, 10 anos de idade. Né? Tem que dar, tem que encher de presente, e às vezes as pessoas estão endividadas, elas compram por impulso. Né? Acho que a Eliana quer complementar. Vou te pedir um. Vou deixar a minha colega falando. Eu acho que como tu falou ali, né? As crianças de hoje em dia e os familiares, né? Os pais ali, eles têm essa necessidade de suprir, eu acho, a ausência de carinho, de afeto, de tempo com coisas materiais. Eu acho e de valores também, né? Exatamente, coisas materiais de valores, não é qualquer coisinha que se contentam, né? Então, acho que isso deixa muito a desejar ali na formação dos filhos, né? Como ela colocou, que eles precisam se direcionar, né? Ter um direcionamento, ter alguém também que faça essa parte, né? Que como os pais, né? Precisam ver dessa forma aí. É bem complicado. Eliana, tu sente isso, essa questão do endividamento e do vazio que está nas pessoas? E esse vazio é desenvolvimento intelectual que falta, né? E eles buscam preencher de todas as formas, e não há o que preencha. Tu percebe esse contexto lá no teu município, com as pessoas? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Nós percebemos que tem jovens que só não entraram dentro do celular porque o celular não comporta. Mas a mente já foi. E isso é muito triste. É muito preocupante, porque é um vício. Existe um vício na dopamina, que também pode ser uma droga em excesso. E o celular, ele proporciona isso, não é? Psicóloga Eduarda. O celular proporciona isso. Vamos desencadeando volumes gigantes de dopamina no cérebro, e eu preciso cada vez mais. É uma droga. É uma droga se eu usar demais. E nós vimos lá no nosso município jovens já desse jeito, precisando de tratamento. E nós percebemos que tem um aumento. Não é uma coisa que é estanque. Existe um aumento cada vez mais, pessoas com essa demanda de ficar nas redes sociais. Então, a importância de ter um momento para as redes sociais, e aí tem uma outra preocupação, que eu penso que quanto mais a gente utiliza para trabalho, você estava falando em trabalho também, nós levamos para casa o celular, vamos usar para o trabalho, de manhã, de madrugada, eu faço isso também, mas tem que ter um momento de deixar ele de lado, porque senão eu vou também me viciar. Então, eu estou falando, mas eu me vicio também? Não, eu tenho que deixar lá. Eu posso trabalhar de madrugada, eu posso trabalhar de sábado, domingo, mas tenho que ter um momento de deixar ele de lado, porque o vício da dopamina existe, e é muito preocupante. É isso aí, quero conversar agora com os nossos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando. Você já se sentiu dependente das telas? Já percebeu o quanto elas tomam o teu tempo e te tornam improdutivo? Ou já percebeu o quanto você fica ansioso, o quanto você fica, às vezes, irritado, triste, por estar muito tempo na tela do celular? Você já pensou em trocar o teu celular por um livro, por um curso, por algo produtivo? Cultivar uma planta, por exemplo, cuidar do jardim, cuidar da horta? Já pensou nisso? Faz ou não faz a diferença, Eduarda? Dependência das telas versus atividades alternativas. É o teu tema. Sabe que acho que como sociedade a gente vem mudando de ideia ao longo dos anos, né? Tem um ditado que eu gosto muito que fala que mente vazia é a oficina do diabo. Mas parece que ultimamente mente cheia também é a oficina do diabo. A gente acaba sendo
bombardeado de informações o tempo todo. E isso, como a Carla disse, bem pontuou, causa muita ansiedade, muitas explosões de raiva, muitas vezes, descontrole do humor, que isso que é o que a gente vem percebendo muito. Então, claro que eu não sei sobre o que na tua vida é importante, ou o que fala sobre produtividade na tua vida, o que faz sentido ou não faz. Muitas pessoas hoje não conseguem descansar. O ócio, ele é extremamente importante, só que o ócio foi trocado pelo negócio e nós vivemos vendendo o nosso tempo, o nosso amor, os nossos filhos, porque isso que vocês pontuaram de dar coisas aos filhos também é uma venda. É para deixar os nossos filhos não belos só para nós, mas para os vizinhos também. Então, meu filho tem um iPhone. Não é só bonito para mim, é para o vizinho. Como o carro é bonito para o vizinho e não mais para mim. Então, a gente precisa aprender a descansar, aprender a parar de produzir. Hoje está muito na moda os Bob Goods, o trabalhar com argila, o fazer artes. As pessoas estão falando, isso veio muito forte na pandemia, sobre fazer yoga, sobre, enfim, ler livros. Só que isso também passou, e por conta das redes sociais, ferozmente vem nos atacando, passou a ser algo de cobrança. Tu tem que pintar, mas tu tem que pintar bonito. Tu tem que fazer yoga, mas tu tem que ter um corpo bonito. Tu tem que ter o tapete bonito, a roupa bonita e o cenário bonito, porque senão não vale a pena. Não vai bater foto, né? Não vai fazer dá. a foto para exatamente. Stories, né? E sobre ir para a terra, sujar as mãos, pegar nas plantas, a gente pode fazer isso, se isso nos faz sentido, se é isso que vai fazer eu me desconectar dessa pressão social que vem o tempo todo nos bombardeando. Então, assim, falar o que serve, não sei. Talvez funcione o livro, para mim, ler funciona. Se eu pudesse me trancar dentro da minha biblioteca e passava a minha vida lá, funcionaria super. Mas eu sei que para algumas pessoas seria uma corrida para ver quantos livros eu consigo ler no mês ou quais livros importantes eu leio. Gente, eu leio fantasia, eu leio romance, não vivo de Freud, ninguém vive só de coisas sérias, como tu bem disse. A gente precisa parar de ser tão produtivo. De verdade, ser produtivo o tempo todo é irreal. E a gente está vivendo um castelinho de areia. Quando a gente tira um pedacinho desse castelo de cartas, tudo desmorona e a gente adoece. Então, assim, é importante ser produtivo, mas tomem cuidado para não ser algo de cobrança, de exigência e para tentar encaixar no mundo que a gente vê que não está dando para encaixar. Perfeito. E Clédia Tatim está nos acompanhando, obrigada pela audiência. A Solange Vaz da Rocha, a Janete dos Santos de Lima Gasparim, a Nadi Marciano, Thaís Menezes, Analice Claro Cabral, Josete Portela, Marciane Coser, Celso Borsato, Janete dos Santos de Lima Gasparim, já tinha falado antes, o Edson Alfa, a Thaís Menezes, todos nos acompanhando, e eu quero deixar o nosso agradecimento, o nosso carinho, e quero pedir para vocês, compartilhem conosco como você se sente, né? Qual é a tua alternativa, qual é a tua saída para driblar a ansiedade, para driblar a depressão. Vocês falavam antes do bombardeio de informação que a gente recebe nas redes sociais. E essa semana eu estava lendo um artigo que falava sobre a volta do impresso e desse movimento que está se criando, que é a newstalgia. Newstalgia é a saudade de tocar, de pegar, de ler um conteúdo impresso. Porque quando a gente faz um conteúdo impresso, a gente faz uma curadoria de informação. Parece bobagem, mas é uma coisa extremamente importante, porque nessa curadoria a gente apresenta o que é mais relevante, o que é menos relevante, através da forma como a gente diagrama e apresenta o conteúdo. Diferente do que acontece nas redes sociais, não é mesmo, Eliane? Que a gente recebe tudo de uma vez só, e é aquele bombardeio de informação, e aí tem informação que é relevante, tem informação que não é relevante, tem lixo de conteúdo, e aí, às vezes, você não consegue distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso, né? E isso atrapalha muito a vida das pessoas, coloca uma pressão gigantesca na mente das pessoas. Como você vê essa situação, Eliane? Não sei se faz parte dos teus estudos, porque você também é uma estudiosa dessa área da depressão, da ansiedade, do envelhecimento, não é mesmo? Falando em
em um material físico e escrito, eu vou dizer que, fazendo uma aula, agora estou fazendo aula de hermenêutica na Univades, e aí o professor está cobrando trabalhos escritos à mão. Eu disse, gente, preciso me lembrar como escreve, porque eu escrevo tão pouco, mas de qualquer forma eu tenho que me fazer entender escrevendo. É muito pouco, nós não fizemos praticamente mais isso. Era uma coisa que eu fazia há 40, 50 anos atrás. Escrever no caderno. Isso. Eu vou confessar que eu tenho esse hábito, eu tenho vários cadernos ali na minha mesa, vocês vão ver, e eu anoto, rascunho e risco o dia inteiro. Escrever, para mim, tudo bem. Escrever, eu me entendo, mas escrever para o outro, a caneta já é uma coisa um pouquinho mais desafiadora. Mas é isso que está acontecendo, está voltando. Por quê? O Cola copia, o ChatGPT, todas essas ferramentas que a inteligência artificial está nos oferecendo, acaba nos tornando, e isso tem estudos também, que nós acaba nos tornando menos inteligentes, porque nós não precisamos pensar mais. Não precisa pensar. E eu gosto muito de escrever. Adoro escrever, estou fazendo TCC, escrevo cada palavra, porque, para mim, é muito importante, vai mexendo a memória. É claro que escrever à mão grava muito mais, e isso tem estudo também que fala sobre isso, que grava muito mais, mas a importância de nós escrevermos e pensarmos, produzirmos, lermos, para a gente poder fazer com que o nosso cérebro ele seja cada vez mais ativo. Ele não simplesmente, ou colar e copiar, ele vai acabar podando muitas redes neurais, né, psicóloga? E nós perdemos muita capacidade, e isso é muito perigoso para chegar numa velhice, às vezes nem chegar na velhice e estar com problema de demência. Perfeito. Ia complementar contigo esse assunto da questão da demência, e aí já tem os primeiros estudos dizendo que a avaliação dos alunos nas salas de aula, depois que proibiram os celulares em sala de aula, proibiram as crianças de levar o celular para a escola, já estão apresentando um rendimento e um resultado muito melhor. O que significa isso, Eduardo? Tem um filósofo que fala, acredito que é Nietzsche, que diz, penso, logo existe. Quando a gente para de pensar, a gente para de existir. Isso que a gente está pontuando aqui é a ideia de que, se a gente não passar a estimular um pouquinho mais, a aprender algo diferente, a buscar conhecimento, a gente vai parar de existir verdadeiramente. Hoje a gente já não pensa mais em número de telefone, endereço de casa, sobrenome de alguém, de que família essa pessoa pertence. Aqui no interior a coisa funciona um pouquinho mais. Mas quando a gente fala de grandes capitais, e eu venho de uma grande capital, a gente não conhece ninguém, não sabe de ninguém, não conhece os nossos vizinhos, a gente não precisa mais pensar em absolutamente nada. Os nossos telefones têm instrumentos que direcionam aquilo que a gente gosta de assistir. Isso é extremamente preocupante, porque o que não é fora da minha bolha, eu não assisto. E tudo que eu conheço, tudo que eu sei, é o que consiste o meu universo. Se eu não conheço, eu não sei, então não existe. Então, que bom que as escolas colocaram isso como projeto, como lei, porque se a gente parar de existir, se a gente parar de pensar, o que vai ser do nosso envelhecimento? Isso é muito sério, isso é muito crítico. Então, eu tenho 27 anos, então acredito que a minha geração é a última geração que pôde brincar um pouco mais na rua, sem rede social. Quando eu tinha uns 15 anos, eu acho que começou a vir os computadores, aqueles computadores grandes. Então, eu tive uma infância sem telefone, escola sem telefone. O que vai ser? Não sei. A gente não tem respostas para isso, a gente tem tanta tecnologia, tantos estudos, mas a gente não tem a intensidade e a ideia do que vai ser dessas crianças no seu futuro, breve ou longo. Em relação aos idosos e essa parte da demência, todo mundo, quando vai envelhecendo, vai tendo perda neuronal. Isso é da vida e não tem muito que a gente possa fazer. Mas a gente sabe que idosos que se estimulam, ou seja, tem grupos em que participam, fazem leitura, tem jogos, e aí tem milhares de possibilidades. Tem idosos que gostam de ler o jornal, de fazer cruzadinha, de fazer caça-palavras, de jogar dominó, e isso estimula zonas cerebrais, e a gente precisa desse estímulo. Que bom que a gente tem esses idosos que permanecem estimulando, mas as crianças hoje a gente sabe que não se estimulam. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante, e eu trouxe isso para uma turma de uma escola em que fui convidada a falar, que
As crianças que são muito boas no Minecraft, que é aquele joguinho de empilhar, são incapazes de fazer isso na vida real. Ou aquelas crianças que jogam bem futebol, Free Fire, enfim, no jogo, enfim, no play, são incapazes de ter essas mesmas capacidades na vida real. Então, para que serve tudo isso? Se não para um cérebro vazio e sem produtividade, sem informação. Então, é muito preocupante. Até porque essas crianças na escola não têm, mas fora dela vai ter o acesso a essas redes sociais, enfim, a essas informações. Não tem como a gente proteger, muitas vezes, mas como os pais, como os responsáveis, a gente precisa buscar formas de desenvolver essas crianças. E aí é a responsabilidade dos pais. Nenhuma criança vai dizer, me dá um livro para mim ler, me dá um jogo para mim jogar, me dá algo para fazer, porque a criança não tem essa capacidade cognitiva, vem dos pais. É isso aí. Eu acredito muito na importância dos pais, na atitude dos pais de estimular os filhos na leitura. E eu faço isso na prática lá em casa com os meus filhos. Eles têm metas de leitura que estão dissociadas do que a escola manda fazer, né? Eu tenho os nossos livros lá de casa e eles têm um horário para ler. E o Leonel e a Isabela, eles leem o jornal e eles me ajudam a corrigir o jornal depois de impresso. Então, eles têm que pegar o jornal e me ajudar ali. Vamos lá, ver onde é que está a palavrinha errada, o que aconteceu, podia ser diferente essa frase, por que não é mãe, né? Por que foi conjugado esse verbo assim? Né? Mas é algo que a gente precisa fazer, né? E como eles me vêm lendo muito, né? Aí eles vão na onda. Eles vão, porque a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pelo mandar, pelo dizer, tu tem que ler, mas eu não leio, né? Eu fico no celular enquanto o meu filho está lendo. Nunca vai funcionar. Mas eu vou chamar agora um intervalo comercial para que a gente possa tomar uma aguinha, possa relaxar um pouquinho e logo mais a gente segue. 30 segundinhos e estaremos de volta. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos do Origon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lava-roupas e um kit completo de produtos do Origon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos do Origon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lava-roupas e um kit completo de produtos do Origon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos do Origon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lava-roupas e um kit completo de produtos do Origon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos do Origon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lava-roupas e um kit completo de produtos do Origon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos do Origon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lava-roupas e um kit completo de produtos do Origon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção Audiência que está muito participativa, estão conosco a Joyce de Oliveira, o Celso Borsato e outras 18 pessoas estão assistindo. E a Cibele também está parabenizando a todas as participantes da nossa live. O Carlos Cristóvão
Carlos Alexandre também está aqui nos acompanhando. A tia Valderiza Coser, gurias, parabéns pela iniciativa de falar sobre um assunto tão importante. Também o Edson está nos dizendo aqui que o que tem ajudado muito nos momentos de ansiedade é a atividade física, a ajuda de um profissional da área, pois hoje o mundo todo tem algo a dizer sobre nós, mas só mesmo um profissional da área da psicologia é quem realmente pode nos ajudar, não é mesmo? A Gisela Carlesso, o Renato da Lariva, o Silvano Quevedo, Thaís Menezes, a Ana Maria Capra está nos assistindo. Parabéns, assuntos relevantes para serem trabalhados. A Ana, que é uma queridona, nossa secretária de saúde de Ilópolis, está convidada para estar aqui conosco. Ana, vem compartilhar teu trabalho conosco, que é maravilhoso. A dona Zélia Debona, a Salete Bernardon Fulaneto, a Eliane Bertoncelli. Oi, Eliane, que bom contar com a tua audiência. O Túlio Paludo de Tapuca, o Celso, o Clair Nath de Bove, Silvano Quevedo, Thaís Menezes, a Ana Alice, a Josiane e a Eliane. Que bom contar com a audiência de vocês, com a parceria de vocês. Gostaria que vocês comentassem conosco. O que vocês fazem para combater a ansiedade? E que bom quando a gente se sente, né, Glaci, empoderado. Que a gente se sente forte. Que a gente se sente dominando uma situação. Como isso nos traz um alívio, não é mesmo? Me parece que a ansiedade ela vem sempre linkada a uma insegurança, a um medo, a um temor. Ai, eu não tenho certeza, eu não sei se eu vou conseguir falar, eu não sei se eu vou conseguir dizer aquilo que eu quero. A ansiedade tem a ver com isso no teu dia a dia que tu acompanha as pessoas, quando você percebe que as pessoas estão mais felizes. Está ligado, agora está funcionando. No meu dia a dia, assim, as pessoas se mostram às vezes felizes, né? Precisam também fazer algo, fazer as coisas, né? Para se sentirem melhor, se sentirem mais distraídos. Eu sei que vocês lá em Ilópolis têm um trabalho muito bom com a terceira idade, na parte de fisioterapia, que vocês atendem muitas pessoas. A parte do exercício físico, da fisioterapia, ela ajuda as pessoas a se empoderarem, não é mesmo? Exatamente. Mas ali na parte da terceira idade fica mais direcionada ao pessoal do CRAS, né? A primeira-dama. Então, eu fico mais ali na saúde, na área da saúde. Atendendo? Né? No NAB, mais ali na porta de entrada, né? Quando as pessoas já chegam com problema, chegam primeiro para ti. Elas ficam, às vezes elas ficam, a gente ficamos ali no atendimento, é a equipe multiprofissional, né? Mas vem as demandas das outras equipes, né? Não vem diretamente, às vezes, para nós. E o que tu mais atende de demanda ali na tua área? Depressão, ansiedade, problemas de relacionamento nas famílias? Qual é tua dor maior ali? Nós ali é mais na área da dependência, né? Dependência química e álcool, né? Que hoje é um fator bem preocupante, né? Bem agravante na questão da dependência química, né? Dos jovens, né? Mais os jovens na dependência química. E um fator também preocupante é ali dos 40 anos para mais, ali os mais idosos, com a dependência do álcool, né? Então, daqui a pouco, a ansiedade, a tristeza, não sei. Daqui a pouco isso é uma fuga, né? Eles arrumam a bebida, a droga, uma fuga, né? Então, ali eles nos procuram, né? A gente faz os acolhimentos, muitos vão para a internação, né? Vão para a internação, para desintoxicação, outros seguem para CTs, né? Para as comunidades terapêuticas, para dar continuidade, então, ao tratamento. E após os pós-alta, né, eles têm os atendimentos individual. E qual é o índice de recuperação dessas pessoas? É alto, é baixo? Como é que está sendo?
Olha, eu vejo como um índice baixo, porque A recorrência é grande. a recorrência é grande, então, assim, e muitos parte da família, né? A família quer, eles têm esse desejo que o usuário cesse o uso, que ele melhore, que ele volte a ter uma vida normal, uma vida social, né? Perante a sociedade. E muitas vezes o paciente vai, mas no sentido de por pressão da família, né? Então Não é o que ele queria, não é o que ele queria. E é o que a gente sempre deixa bem, né, bem claro para a família, que 80%, né, digamos, é o querer do paciente, né? Ele tem que querer, né, essa mudança na vida dele. E nós fizemos a nossa parte. Nós não podemos fazer por eles. Perfeito. O uso de medicação, antidepressivo, álcool e drogas, tudo a ver com saúde mental, e hoje a gente tem uma dependência, não é mesmo, Eliane? Uma epidemia, dá para se dizer, com relação ao álcool, às drogas e também a dependência de medicação. Eu fico apavorada quando eu converso com algumas pessoas que eu vejo dizer, minha psiquiatra me receitou tal remédio, eu estou tomando esse, mas aquele, e ainda bebo, e talvez até use drogas depois. Né? A gente para e fica assim, meu Deus, né? Coração na mão, aflito, porque para onde vamos com essa sociedade tão doente? Eu concordo com a Glaci que existe o eu querer, em primeiro lugar. Para que qualquer tratamento funcione, eu preciso querer. E também eu penso que nós precisamos buscar soluções. Porque se nós vamos, eu falo nós, eu me coloco junto do grupo, porque eu sou humana também, e às vezes dá uma tristeza muito grande com algumas coisas. Eu também, de vez em quando, fico deprimida. Todo mundo sofre, não é mesmo? A gente sofre, eu sofro, eu choro pra caramba de vez em quando. Quando eu estou diante de algumas situações, meu Deus. Tem que colocar para fora. Então, no momento do trabalho também, de vez em quando, eu estou colocando para fora. A atenção tem que sair, ela não pode ficar dentro. E mesmo estudando muito, muitas vezes eu me encontro em algum beco sem saída, parece que não tem saída, mas tem que encontrar o copo meio cheio. Porque senão nós vamos para o fundo do poço bem rapidamente. Não tem mais muito tempo para pensar. Se nós vamos buscar a solução, eu vou buscar a solução, nós temos um problema, mas eu preciso encontrar uma solução, é muito mais fácil de encontrar. Não quer dizer que todos os problemas têm solução, mas se tiver a solução, eu vou encontrar no momento que eu vou em busca dela. Acredito que vocês concordem comigo. Não sou psicóloga, não sou assistente social, mas eu levo isso para a minha vida. Quando eu tenho um problema e eles aparecem assim, eles brotam cada vez mais. Se tiver uma solução, Primeira-dama, secretária da assistência social também tem problemas. Com certeza. Só um pouquinho. Eles brotam mesmo. Mas no momento que eu vou em busca de solução, é um insight, no momento que eu menos espero, está aparecendo uma luz no final do túnel. E chorar é colocar para fora, é buscar fazer um hobby. Aí eu concordo com a Eduarda, no sentido de, vou fazer uma yoga, mas aquilo tem que ter a roupa adequada, tem que ter o match adequado, tem que ter a música adequada, o celular com a melhor música, com um aplicativo. Não precisa disso. Se for isso, vai ser mais um compromisso, mais uma pressão, mais um trabalho que eu coloco na minha agenda, e não vai ser prazeroso. Então, eu preciso buscar alguma coisa que me faça bem. E não é o que faz bem para mim vai fazer bem para a Eduarda. Pode ser totalmente diferente. Mas, se eu buscar uma solução, eu vou encontrar. Na época da pandemia, eu dançava e cantava todas as manhãs, porque era o jeito que eu conseguia colocar um pouco para fora aquela tensão que a gente viveu, que não era só saúde. A assistência social não pôde parar. Nós tínhamos que fazer os grupos, ajudar as pessoas que não estavam nos grupos, mas nós precisávamos dar um suporte para elas, porque é muito fácil entrar numa depressão. É muito fácil.
No momento que eu me permito, isso fica fácil. Eu já passei por isso, já sei o que é. Não é mente vazia. Não é só mente vazia. Porque na época eu estava muito cheia. E aconteceu. E hoje, todo momento que eu sinto alguma coisa que está diferente, eu vou buscar alguma coisa que me faça bem. Então, não existe, no meu ponto de vista, não existe algo milagroso. Mas algo que cada um pode buscar dentro de si, porque a resposta está dentro. E, às vezes, fora, sim, se eu não consigo encontrar sozinha, tem diversos profissionais que podem nos ajudar, e não é só saúde. Se tem lá no CRAS, ou assistência social é para todos que dela precisar, não importa a renda, porque há anos atrás era muito voltado à renda. Baixa Hoje renda, não. né? As pessoas de baixa renda que vão no CRAS. Hoje não é. A Constituição de 88 fala a assistência social é para todos que dela precisar, e ponto, para todos. E se alguém tem um profissional lá dentro do CRAS que eu pode confiar, que acha que confia, gente, é no CRAS, pode ser no CRAS, sim. Pode ser um amigo que possa mostrar um caminho. Isso não importa de onde vem. Se eu não consigo encontrar uma solução sozinha, ou uma luz, que eu busque em alguma pessoa que possa me ajudar, em quem eu confio. Porque eu acredito que tem muitas coisas que não tem solução. Não tem solução. Uma doença grave não tem solução. Tem algumas que não têm solução, não tem saída. A perda de um filho, eu acho que é a pior dor. Eu acredito que seja a pior dor. Eu acredito que não é fácil passar por isso. Não é nada fácil. É super desafiador. Porém, se eu ficar com uma depressão, fica pior. Se eu ficar remoendo, toda hora falando sobre a situação, vai ficar pior. Eu não vou melhorar, eu não vou ficar bem. Mesmo que seja sutilmente, mas um pouquinho melhor, eu posso ficar com diversas situações, diversos profissionais e diversas práticas que existem hoje, cada vez mais, que possa ajudar. Procure alguém que possa ajudar. Autoconhecimento, Eduarda. Que tema desafiador. Sim. Como as pessoas podem se autoconhecer melhor? Porque eu percebo que a saída para muita coisa está no autoconhecimento. Em a gente se entender, em a gente se perceber, em a gente saber o que nos faz bem, conseguir fazer as escolhas certas. Né? Não se deixar dominar pelo impulso da propaganda, o impulso da influência do outro. Mas como conter? Como se conhecer? O que a gente tem que fazer para se conhecer mais e melhor? Eu acho importante ressaltar que nessa temática, muitas pessoas falam que não precisam falar sobre transtornos mentais, porque, ora, elas não sou ansiosa, não sou depressiva, não sou bipolar, então não tenho necessidade de falar. Só que saúde mental vai muito além de um diagnóstico psiquiátrico. Saúde mental parte da ideia de quem eu sou e qual é o meu destino. O que eu vim fazer nesse mundo é algo muito mais profundo, mais filosófico. A gente precisa ter sentido de vida. Tem um livro muito bom que fala, o título é Em Busca de Sentido, ele é um autor humanista, e ele fala que sem sentido a gente não segue. Sem saber quem eu sou, sem saber para onde eu vou, a gente não segue. E esse é um dos caminhos da psicologia, é isso que a gente apresenta e é isso que a gente tenta lutar tanto com os pacientes. Não é fácil. A gente encontra muitas vezes pacientes saudáveis, que não têm ansiedade, não têm um diagnóstico, mas o autoconhecimento ele é extremamente difícil. Tem arestas da nossa vida que são difíceis da gente tocar, são difíceis da gente olhar, mas a gente precisa. Também acho fundamental, como psicóloga, a gente nomear algumas coisas. E vocês aqui falando sobre abuso de substâncias, a gente precisa entender que o risco de suicídio ele não é só para o transtorno mental, ele é também, e fundamental, e um dos maiores pilares é do uso e abuso de substâncias. Eu lembro que numa aula de faculdade, eu era jovem, a minha professora pontuou que acidentes de carro, e isso é muito recorrente no interior, também são indícios de tentativa de suicídio. E é o que a gente mais encontra aqui, acidentes de carro. E é difícil da gente mapear. É extremamente silencioso, só que é algo que está o tempo todo batendo na nossa porta. O tempo todo sai no Eco Regional notícias disso. E como a gente separar o joio do trigo, né? Então, é importante a gente entender que uma pessoa que está ali no uso de substância, ela carece de pulsão de vida.
Muitas vezes os familiares tentam convencer algo que aquela pessoa, no movimento de pulsão de morte, esse é o nome, não consegue sair. Cabe a nós, profissionais, ajudar essa pessoa a olhar um pouquinho mais para a vida. É trazer existência. A gente passa a nossa vida inteira em vivências. Vivências é escovar o dente, acordo, pego o telefone, vou para o trabalho. Mas no meio das nossas vivências existe uma existência. Por exemplo, hoje, as minhas vivências foram: atendi vários pacientes, vim até aqui e hoje, nesse momento, trago uma existência. Gente, vou contar para todo mundo, participei do Eco Regional. Isso é vida. Trazer existência traz alegria às nossas vidas. Então, quando a gente pega uma pessoa ou com pulsão de morte, uso de substância, uma pessoa depressiva, a gente precisa entender que a luz no fim do túnel não está ali. É uma doença que afeta mente, corpo e espírito. Tu estava falando no início sobre fé, sobre espiritualidade, e é exatamente sobre isso. A pessoa que está em depressão, ela não tem luz no fim do túnel. Cabe às pessoas que estão ao redor dessas pessoas, e aí, muito nessa pirâmide na linha baixa, os amigos, o vizinho, a professora da escola, a observar e começar a trazer um pouquinho de vida para essa pessoa. E hoje a gente carece de vida mesmo, de amor, de cuidado, de afeto. Então, isso parte do autoconhecimento. Só que o autoconhecimento é o topo da pirâmide. É quando a gente está extremamente saudável. Quando a gente não está bem, quando a gente está desestruturado, a gente tem que começar de baixo. A gente tem que começar com desamparo, com amor, com o abandono. A gente tem que começar com carinho, com afeto, para depois a gente conhecer essa pessoa. E muitas vezes é um desabrochar que demora anos. O tratamento ele não é fácil, ele é difícil, de uma depressão, enfim, de todos os transtornos mentais. E assim, ao longo da nossa vida, não é 3 meses que vão resolver o nosso problema, não é uma medicação, como a gente vem vendo, que vai resolver o nosso problema. É importante ressaltar que remédio é para remediar, não é para viver tomando. Esse é o intuito do remédio, e a gente acaba esquecendo disso. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso para a gente sair dessa bolha de tentar anestesiar a nossa vida sem vida. Porque a medicação é isso, para anestesiar uma vida que está tediante, que está dolorosa, que está sofrida. Só que a gente permanece ali, no casamento infeliz, no trabalho infeliz, na rotina infeliz, criando nossos filhos da maneira que a gente não gostaria de criar, porque a gente não tem coragem, a gente não tem impulso de vida para fazer diferente. Então, sim, o autoconhecimento ele é fundamental. Mas a gente tem que trabalhar coisas mais embaixo da pirâmide para chegar até esse momento. Agora eu vou complementar um pouco essa questão do medicamento. Eu penso que quanto mais fácil é ter à disposição mais medicamentos, que a cada dia são lançados mais fácil é ter mais medicamentos para tomar. Então, é um punhado de medicamento que um vai acabar anulando o efeito do outro e mascarando a vida, porque ela acaba anulando a vida de muita gente. Então, é minha opinião, tá? Estou falando com minha opinião. A questão da saúde, de ter cada vez mais medicamento, não é. Isso pode gerar até uma polêmica, mas não é o melhor caminho. Não é. A saúde, que tem cada vez mais tipo de medicamento, é importante, sim, porque nós queremos saúde. Mas também nós precisamos pensar em prevenir. Se nós trabalharmos a prevenção, e é por isso que eu penso que se nós investirmos em esses programas de socialização, de trocas, a risada, o rir, é que nem tomar um medicamento. Ele faz o efeito o mesmo efeito. E ele é gratuito. Tudo bem, no posto de saúde é gratuito. Mas, poxa vida, eu não preciso passar por isso. Se eu estou tomando medicamento, pode ter um efeito adverso, que não é a melhor. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Eu estou com muitos problemas e eu não consigo ir. Gente, parece... eu até me vesti de palhaço num dos encontros do Grupo Felicità, do CRAS. Até teve uma pessoa que me disse que não me gostou de me ver assim. Eu coloquei até o nariz vermelho de palhaço. Gente, eu preciso fazer isso. Mesmo que eu seja o palhaço do dia, seja um dia palhaço. Mas eu penso que nós precisamos, de vez em quando, tirar um pouquinho dessa seriedade, porque senão nós não vamos rir. E nós passamos por pandemia.
Nós passamos por secas e estiagens assim prolongadas. Nós passamos por enchentes que arrasaram vidas, arrasaram casas, destruíram não só lares, mas destruíram propriedades inteiras. E rir, eu vou rir. Como que eu vou rir disso tudo? Nós passamos por um momento que não tinha vontade de rir mesmo. Foi bem desafiador, está sendo desafiador ainda, mas nós precisamos encontrar alguns momentos para distrair um pouco, porque senão realmente nós vamos tomar cada vez mais medicamento. É fácil, é ir no posto buscar, mas isso não é a saúde. A saúde é trabalhar a prevenção para a gente poder se sentir bem. É claro que nós precisamos de medicamento, isso não, todo mundo passa por isso, mas que não seja para sempre. Que nós possamos encontrar alternativas para a gente poder diferente. Então, o rir, o sorrir, o respirar, o estar presente, o deixar o celular de lado e estar presente, isso também já é um medicamento. Já é um remédio, vamos dizer. É um remédio. Porque nós podemos acalmar a mente. E aí conseguimos melhorar o nosso autoconhecimento. Encontrar um pouquinho mais da nossa essência. O que realmente nós somos, o que queremos, para onde nós vamos, o que é o casaco amarelo da Carla. Qual é o sentido do casaco amarelo da Carla? Ninguém vai me chamar de velho da van hoje, porque eu estou de amarelo, não estou de verde. Eu vinha com roupa amarela, mas eu olhei, não tenho nenhuma roupa amarela. Foi bem essa provocação, bem essa ideia. Né, e aí eu pensei, eu tenho o casaco preto, a colega tem o casaco seja preto. Chique, elegante, lindo, maravilhoso. E só o detalhe que não tá fecha lindo? na frente, mas tudo bem. Tá lindo. Mas pensando também na cor da roupa, de vez em quando tem que, eu acho, tem colorir que a não, vida, né? colorir a vida. Tem que colorir a vida. Eu estou usando mais o preto e aí até me falaram porque eu já passei por uma depressão e deixei meu guarda-roupa preto. Preto, tudo preto. Aí eu mudei Isso. tudo. Aí mudei tudo, mas hoje eu penso que se eu coloco preto, Steve Jobs só usava preto para ser mais fácil. Não precisava escolher roupa. Então tá tudo certo, mas eu tenho que estar bem. Eu vou usar o preto, mas eu tenho que estar bem. É isso aí. E senão eu vou colocar um rosa, um amarelo, um verde, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu nem tô que me chamem de velho da van, vou usar meu blazer. Ele é lindo, tá? Comprei lá no Quinho Modas. E eu estou usando, né? Podem falar o que quiserem. Porque a opinião dos outros também conta ou não conta, porque muita gente se pauta muito pela opinião alheia, né? Ah, se disseram que não dá para mim usar isso aqui, então eu não vou usar. Ah, se disseram que não dá para mim ser assim, porque estão me podando, e aquilo me deixa feliz, me deixa contente. Eu estou feliz de amarelo hoje, né? Por que a gente é tão dependente da opinião dos outros, Glacira? A tua opinião, tu acha que é? A gente precisa ser tão depender tanto assim? Eu acho que, sim, acho que hoje a sociedade, né, vive muito essa coisa de que tu tem que ter um modelo, né? Tem que estar num modelo, um padrão, né? Um modelo, um padrão de magra, alta, bundão, tu tem que... bocão. Isso, e tá vestida, né? Tu não pode, às vezes, estar muito no colorido, porque, meu Deus do céu, a pessoa lá tá no colorido, meu Deus, tá um carnaval. É brega, né? Então, acho que as pessoas se preocupam muito com isso hoje, né? E acho que se a gente olhasse mais pra gente e vivesse o que a gente gosta, o que nos faz feliz, o que deixa mais a gente contente, eu digo, né? Acho que isso mudaria a vida de muitas pessoas, né? Com certeza. Gurias, vamos nos encaminhando para os finalmente. 1h30 de conversa muito produtiva, de uma troca intensa de informações, de opiniões, de ideias, de iniciativas. Essa ideia da yoga do riso eu vou aplicar, né? Eu já faço sem saber, mas eu vou botar em prática de forma mais técnica. Vou te procurar para conhecer as terras. Levar essa ideia para Ilópolis, para Putinga. Vamos difundir tudo isso. Quero destacar que na região, durante esse mês, estamos tendo as palestras com o Thiago Link. Ele está hoje em Antagorda, vai estar em Putinga, vai estar em Ilópolis,
Não vou dizer os dias, mas acompanhe nas nossas redes sociais que vai ter. As palestras são gratuitas e que exemplo de vida ele nos dá. Uma pessoa que nasceu sem braços, sem pernas, que depende do pai e da mãe para fazer muita coisa, mas que vive uma vida plena, feliz, alegre, fala com uma energia tão linda, nos dá uma lição, nos dá um tapa na cara, né? Não precisa usar nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de substância química. Fica muito bem, obrigada, sim, e faz um trabalho magnífico. Então, quero deixar a dica para vocês, se tiverem a oportunidade, sei que dia 11 é em Putinga e hoje está sendo em Antagorda, se não me falha a memória, dia 19 é em Ilópolis. Participe, vai lá, é gratuito. Continue nos acompanhando nas redes sociais, durante todo esse mês a gente vai abordar muitas vezes esse tema do Setembro Amarelo, vamos falar muito sobre isso. É um assunto que precisa ser mais falado, mais abordado, porque sim, Eduarda, vou te encaminhar agora para te fazer o teu encerramento. O suicídio ele não acontece de uma vez só. Tem muita gente se matando aos poucos, né? Com o tabagismo, com o consumo do álcool, com o consumo das drogas, com a forma como vive de forma tão sedentária, sem se cuidar, sem autocuidado. Então, tem uma série de formas de cometer um suicídio lento, né? Que é aquela pessoa que não tem coragem de fazer de uma vez e vai fazendo aos pouquinhos. Isso também é muito ruim. Então, quero te deixar para te fazer o teu último comentário e também se despedir da nossa audiência, dos nossos espectadores. A gente vive hoje um cenário de patologia do vazio. Por isso que bebemos mais, fumamos mais, comemos mais, gastamos mais. Tudo isso numa tentativa de preenchimento. Hoje, socialmente, a gente vive um maior desamparo, talvez, na história. Claro que a gente não consegue medir isso com outros tempos, né? Mas o que a gente pode perceber é que as coisas estão progredindo para essa falta de amor, para esse desespero social. Então, o que eu queria deixar pontuado hoje é a ideia de que nós, como pessoas, não como psicóloga, não como agente do serviço social, não como primeira-dama, como pessoas, a gente precisa ouvir. Ouvir sem parar, ouvir sem julgar, ouvir sem atrapalhar, ouvir sem julgar, ouvir sem colocar o que eu acho que pode ser feito para resolver aquele problema, porque a gente não faz ideia de como resolver a vida do outro. Muitas vezes a gente não resolve a nossa e a gente quer lá e falar e encerrar, escuta a história de uma pessoa e ainda fala: ah, mas é porque tu não faz assim. Então, com dois pilares importantes: ouvir sem parar e tentar entender do que a gente está tratando aqui, entender um pouquinho mais sobre saúde mental, porque se tu não entende, isso não existe na tua vida. Tu cria preconceitos relacionados a isso e ninguém vai chegar, ninguém que esteja precisando ser ouvido vai chegar a ti. Então, quebre um pouquinho esses paradigmas, busque um pouquinho mais de informação e seja uma pessoa disposta e pronta para acolher, para ouvir, para cuidar e principalmente para amar. Muito obrigada pelo convite. Muito ótimo. Obrigada pelas suas palavras, por compartilhar tanta coisa boa conosco. Muito obrigada mesmo, Eduarda. Você tem um coração gigante com muita informação e muita coisa para nos ensinar. Obrigada. Eliana, fala um pouquinho, faz a tua conclusão, teu trabalho, né? Todo esse trabalho, principalmente com os idosos em Dr. Ricardo, que é uma população bastante idosa, né? Com tudo que sofreu aí nas enchentes, a gente acompanhou. Tem todo um contexto para vivenciar o Dr. Ricardo, não é mesmo? Pois é, Carla, foi uma época que nós deixamos de fazer diversas coisas que estava na nossa programação, mas que não foi permitida. Nós tínhamos pessoas que precisavam muito de apoio, porque perderam suas casas e muita história junto também. Então, nós tivemos que parar. O nosso CRAS foi abrigo. E nós tivemos que parar os grupos para atender toda a população. Acaba deixando um pouco também a questão do deslocamento, que as pontes caíram. Praticamente todos os pontos caíram, então nós tivemos essa dificuldade. Mas no momento que conseguimos retornar, nós retornamos. E eu acredito que hoje também implantando mais um projeto no município mostra que nós realmente gostamos e queremos e pensamos no futuro do município, porque a gente sabe que aumenta cada vez mais o número de pessoas idosas, mas foram eles que fizeram o nosso município. Eles que fizeram uma história
e precisa ter esse reconhecimento. Hoje nós estamos, esse ano, completando 30 anos de município, e essa semana, no sábado, nós vamos ter o nosso desfile cívico, vai ter, em homenagem aos primeiros imigrantes, que, junto com as pessoas idosas, os 115 anos da imigração. E hoje pensando que foram eles que criaram. Nós temos que valorizar, nós precisamos valorizar o trabalho dessas pessoas. E na semana que vem, no dia 11, nós vamos fazer um momento em homenagem à pátria. Também vai ter o laço amarelo, que faz parte, que é o símbolo do Setembro Amarelo, que foi criado há 31 anos atrás, em virtude da morte de um jovem de 17 anos que tirou a própria vida. Então, nós vamos todos colocar o laço amarelo em homenagem a ele, em homenagem a todas as pessoas que sofreram e aos familiares, e trabalhando a valorização da vida. Porque hoje nós falamos em suicídio, mas se nós valorizarmos a vida, ninguém tiraria a própria vida. E a Secretaria da Saúde também vai fazer o pedágio de conscientização no dia 9 de setembro, na terça-feira, das 14 às 15h30, em frente à Prefeitura Municipal, com o tema que eu achei muito legal, parabenizei o secretário e a equipe, por quem você está continuando sua viagem? É uma pergunta importante para todos nós nos fazermos, porque não é só no dirigir. Não é só quem está na frente do volante, ou guiando o volante. Mas a nossa vida, para quem que nós estamos seguindo a viagem? Primeiro, para nós mesmos, né? Porque se nós não cuidarmos da nossa vida, nós não cuidamos de mais ninguém. E nós então precisamos de nós estarmos bem para depois ajudar os outros. Então fica como meu recado: valorize a vida. Cuide primeiro de si e depois ajude os outros. Ouvindo, como diz a Eduarda. Obrigada pelo convite, foi um grande prazer estar aqui. E se me deixar o microfone, eu falo mais 2 horas. Então, obrigada por tudo, obrigada a todos que nos ouviram. Perfeito, Eliana. Você com certeza tem conteúdo para falar muito mais que 2 horas. Tem aí muita informação, muita coisa boa lá em Dr. Ricardo é feita. E eu acho que a gente precisa compartilhar mais isso, mostrar mais, falar mais sobre, né? Eu acho que é muito importante compartilhar as ações, os projetos que dão certo, que dão resultado, a forma como é feito, porque isso faz toda a diferença na vida de todo mundo, não é mesmo? Eu não tenho como deixar um abraço para a equipe, porque sem ela a gente não faz nada. Sem os colegas, porque nós fizemos diversas ações intersetoriais também lá. Então, eu deixo um abraço a todos que nos ajudam, porque sozinho não se faz nada. Com certeza. A equipe da Administração Municipal do Dr. Ricardo está de parabéns. A gente conhece e acompanha o dia a dia, um trabalho excepcional. Parabéns pelo trabalho realizado. E um grande abraço também ao prefeito Álvaro Giacobo, ao vice-prefeito Leandro, que estão nos acompanhando com certeza. Classi trouxe para nós a temática da dependência química, que é uma preocupação gigantesca, e não tem como falar de Setembro Amarelo e não falar das dependências, né? É um problema que Quilópolis, como Arvorezinha, como os demais municípios de toda a região enfrentam. E como resolver isso também é um questionamento que nós todos nos fazemos todos os dias. É um desafio gigantesco, não é mesmo? Exatamente, é um desafio. Ali como estamos falando do Setembro Amarelo, né, da valorização à vida, à saúde mental, né, também é associada à dependência, né? Dependência química é um fator bem agravante, ele é bem forte nessa questão. E nós, então, ali a equipe, né, de saúde, estamos sempre de portas abertas, né, para quem nos precisar. Quem precisar de apoio, de uma escuta, vir conversar com nós, que a gente vai estar sempre ajudando, direcionando, né, o paciente e tentar resolver da melhor forma possível, né? Fazer um acolhimento, fazer o atendimento com as famílias também, que não é só o dependente, né, químico, porque a família também precisa,
que de certa forma ela é uma codependente, né? Então eles sofrem junto, às vezes sofrem mais do que o próprio usuário, né? Então a gente fica à disposição, que todos que precisarem nós estaremos de portas abertas para recebê-los. Com certeza. E meu muito obrigada. Com certeza. Ilópolis também realiza um trabalho excepcional na área da saúde. Já falava antes da Ana Capra, secretária de saúde, e toda a equipe estão de parabéns pelo trabalho realizado. É importantíssimo falar sobre isso. Acho que nós precisamos colocar isso como uma meta de vida para nós. Falar mais sobre saúde mental, falar mais sobre a importância de valorizar a vida, falar mais sobre dependência química, dependência dos remédios. Tem pessoas conhecidas e amigas que me falam: eu tomo um para acordar e um para dormir. Né? Isso não é normal, não está certo. Precisamos buscar ajuda, precisamos buscar alternativas para isso. Né? O que a gente pode fazer? De que forma a gente pode colaborar com as pessoas nesse sentido? Então, agradeço demais a presença de vocês, a disponibilidade de vocês. Tenham certeza que vocês contribuíram muito nessa noite para que a gente abra setembro falando muito sobre saúde mental e cuidado e valorização da vida. São temas importantíssimos, quem sabe um tema dos mais relevantes e mais importantes, e que nós precisamos aprender a valorizar, aprender a falar. Todo mundo precisa aprender nesse contexto, né? Ninguém é dono da verdade. Então, quero agradecer demais a audiência de cada um de vocês, o apoio dos nossos parceiros patrocinadores, agradecer minha equipe que está na técnica, que está nos acompanhando e nos dando todo o suporte. Muito obrigada ao Marquinhos, ao Wesley, à Magda, que estão aqui conosco, nos acompanhando. O trabalho de vocês é excepcional para que a gente possa estar no ar. E convido você para, na próxima quarta-feira, nos acompanhar. Mais assuntos extremamente relevantes como esse vão ser abordados todas as quartas-feiras, a partir das 18h30. Deixo o meu grande abraço, um beijo no coração de cada um. Vamos usar amarelo em setembro. Amarelo é uma cor da alegria, da felicidade. Vamos rir mais, vamos ser mais leves, porque setembro está aí. Vamos dançar muito, vamos cantar muito, vamos valorizar muito a nossa terra, porque setembro é o mês da pátria e é o mês das tradições gaúchas. Grande beijo e uma ótima noite para você. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom em concurso. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos do Origon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar roupas e um kit completo de produtos do Origon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos do Origon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar roupas e um kit completo de produtos do Origon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos do Origon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar roupas e um kit completo de produtos do Origon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre do Origon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto do Origon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos do Origon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar roupas e um kit completo de produtos do Origon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais.
Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência. Preencha o cupom e concorra a prêmios incríveis. Promoção 25 anos Dorigon Produtos de Limpeza. Próximo sorteio 10 de outubro. Serão sorteados um tanque de lavar roupas e um kit completo de produtos Dorigon. Não fique de fora. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais. Promoção Compre Dorigon e ganhe prêmios. Compre qualquer produto Dorigon no seu supermercado de preferência.